Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia que a gente responde um pouco mais sobre dúvidas que os assinantes tenham, e a dúvida de hoje chegou até de um assinante antigo meu no WhatsApp. A pessoa acredita, confia muito no trabalho, mas está um pouco desanimada porque nos últimos 15 meses, 16 meses, a bolsa não tem caminhado tão bem, né? Se você pegar inclusive o fechamento de 2019 ou o fechamento de 2020, que foram parecidos ali, 115 mil, 119 mil pontos, você vai ver que a bolsa hoje está mais ou menos no mesmo patamar. Então, realmente, se a pessoa ainda não comprou Vale Petrobras, que foi o que puxou para cima, a pessoa vai se sentir mal e vai ver que o dinheiro dela, enquanto a inflação está subindo, o dinheiro vai caindo e aí ela se sente realmente mal. A gente vai mostrar nesse vídeo de hoje a questão da mentalidade que você tem que ter. Aquela questão sempre, né, do construir leva tempo, que a gente vem falando tanto nos vídeos. Mas curtam o vídeo, se inscrevam no canal, estudo legal aqui que a gente pegou com os dados da Economática, e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, quando a gente fala que construir leva tempo, né? Quando a gente fala da importância de você usar a bolsa para o longo prazo, a gente não está falando aqui de brincadeira, de sacanagem, porque a gente gosta de fazer vocês sofrerem ou qualquer coisa do gênero, né? Não é porque, claro que a gente gostaria de recomendar uma coisa e no dia seguinte a ação subir 30, 50, 100%, bater o preço-alvo. No dia seguinte a mesma coisa, igual a gente vê em propaganda, né, por e-mails por aí. Mas, infelizmente, isso não é possível. Por quê? Porque as empresas, elas estão dentro de um país que estão dentro de um mundo, né? Então, se o mundo estiver crescendo, o país estiver crescendo, fica mais fácil para essa empresa conseguir crescer, porque você vai ter uma demanda maior que pode acabar pagando preços maiores. Quando você tem um mercado mais recessivo, igual o Brasil vai ter agora em 2022, a tendência é que você vai ter um cenário em que você não consiga repassar tanto preço, você tenha mais dificuldade, ou mesmo com o mundo do jeito que está. Salvo alguns pequenos setores ali que consigam fazer esse repasse de preço, a gente sabe que pode ter uma dificuldade, inclusive em termos de demanda. Isso significa que você não deva comprar ações? Não, definitivamente não. Os livros mostram que as compras exatamente nesses momentos é que são aquelas mais vencedoras. Então você precisa o quê? Você precisa de paciência. Né, o que Warren Buffett fala sempre aí, a frase que está aparecendo, né, que a Bolsa de Valores é uma grande forma de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então o que eu fiz nesse vídeo de hoje, um vídeo que deve até ser rápido, né? A gente sempre fala para vocês que a Bolsa, ela se divide em dois períodos, aquele período que você acumula e aquele período que as ações valorizam, né? Então eu costumo dizer que é igual a fábula da formiga e da cigarra. No mercado tem muita pessoa física querendo ser cigarra, ou seja, só quer cantar, só quer o período da valorização. E poucas pessoas querem ser formiga, que é aquela pessoa que se planeja durante todo o período de inverno, que a gente na bolsa não sabe quanto tempo vai durar esse inverno, ela acumula muito e aí depois ela vê a valorização na hora que, quer dizer, o contrário, né? Ela se planeja no período de verão e aí ela acumula muita comida e aí ela vê a valorização exatamente no período de inverno. Então, é mais ou menos esse o racional que você tem que ter. Se você pensar igual cigarra, igual um monte de gente que tem mandado e-mail, cara, você vai perder dinheiro na bolsa, tá? Eu já tô te adiantando, se você não entender que isso leva tempo, você vai perder dinheiro na bolsa. O que eu quero é que você pense igual formiga. Tá? Então vamos lá os dados aqui da Economática. Olha só que interessante. Eu peguei aqui os dados de fechamento de 2016, 17, 18, 19, 20 e 21 e ajustei por proventos e por inflação. Tá? A Economática ela permite a gente fazer esse tipo de ajuste, então acaba que é melhor do que essas ferramentas que a gente vê gratuitas por aí, e hoje em dia a gente está trabalhando aqui com a Economática também. Então, deixa eu botar aqui, ó. O que eu calculei aqui? A única coisa que não é da Economática são essas duas colunas aqui, que essas duas eu calculei, vou até botar em outra cor aqui, tá? Vou botar em verde aqui, ó.
Então, quando você pega aqui variação total, por exemplo, desse período, é a variação total de hoje. Eu estou gravando hoje 22 de março de 2022, contra 29 de dezembro de 2016, a gente tem um período aí de 5 anos e 3 meses mais ou menos. Quando a gente pega esse período, a gente teve, olha só, de 280 empresas, não, 264 empresas, começou de 5. De 260 empresas, a gente tem 8 que renderam mais do que 1000%, por exemplo, nesse período, né? A gente tem, isso já descontando a inflação, né? A gente tem 22 empresas que renderam mais do que 500%, e a gente tem 55 empresas que renderam mais do que 200% além da inflação, e a gente tem aqui, olha só, 104 empresas que renderam mais do que 100% além da inflação. Então, nesse período, né, se a gente calcular aqui, 100% raiz de 1 dividido por 5,25 anos, né, 5 anos e 3 meses mais ou menos. A gente tem um retorno aqui, 14% ao ano, além da inflação. Então, que seria o equivalente a você ter comprado em dezembro de 2016 um título IPCA mais 14%, por exemplo. 104 das 260 ações renderam mais do que isso. Tá? Isso pegando o período inteiro, né? Agora, também tiveram empresas que perderam muito valor. Quantas? 81 empresas. Quer dizer, menos do que aquelas que renderam mais do que 100%. Teve empresa que caiu 99%, 96%, 95%, 95%, 94%, 93%. Essas empresas aqui que caíram muito, se a gente pegar da Gafisa aqui para baixo, você vai ver que tirando a Domo, todas elas são... tirando a Domo e a Renova, que é de energia elétrica, todas elas são empresas ou de construção ou relacionada à construção, ou empresas de varejo, né? Então, Saraiva é varejo, a Livraria, Lely Blanc é varejo, PDG, Viver, Brasil Brokers, essa Blut é a antiga JB Duarte, tá? Atmasa também. Então, quer dizer, são empresas, essas todas aqui que estão com 90% de queda, são empresas de construção e varejo. E se explica muito porque que o mercado tem tanto medo de estar com varejo e construção nesse período de alta de juros. Claro que provavelmente essas não são as melhores opções. Uma ou outra pesquisadas aí, bem analisadas, podem dar algum retorno. Mas a gente tem outras desses setores que acabam sendo melhores. Tá? A grande questão no longo prazo, que a gente está pegando 6 anos, a gente tem uma quantidade infinita de empresas muito maior que teve alta, inclusive acima da inflação, inclusive acima de 100% da inflação. 100%, inflação mais 100%, né, que é mais do que 100% da inflação, quer dizer, inflação mais 14% ao ano. Agora, quando você olha nesses últimos 1 ano e 3 meses, mais ou menos, a gente vai ver algo completamente invertido, né? Vamos ver aquelas empresas que caíram mais em relação à inflação, ou que ficaram paradas. A gente vai ter aqui, olha só, 174 das 260. Então, 174 das 260, eu acho que são mais do que 60%. Sim, 67%. Quer dizer, 2/3 das empresas não corrigiram nem mesmo a inflação ou perderam valor. Então, quer dizer, você não deve ficar chateado, porque não é um problema teu, não é um problema da tua carteira, né, que você tem azar ou não. Tem muita chance de você vender tudo e depois a bolsa, por exemplo, engatar uma alta. E tem chance de não acontecer isso também. A questão você precisa ser paciente, tá, com a bolsa. Quando a gente pega para alta, né, vamos ver quantas empresas ficaram acima de... Enfim, 14% ao ano, deve dar uns 17, 1 ano e 3 meses. Vamos ver quantas ficaram acima aqui de 17, 18% mais ou menos. Até que é bastante nesse período, não é tão pouco quanto eu imaginei não. São 60 aqui no total. Então quer dizer, tem 174 que caíram e tem 60 dividido por 260 que subiram mais do que aquilo daquele período, 23% das ações. Agora, quais são essas empresas, né? Esse que é a grande questão. Olha só quais são essas empresas. A gente tem aqui uma de fertilizantes,
a Terra Santa, que é de terras, a Unipar, que é uma de commodity, a Wetzel, que talvez seja uma das poucas industriais aqui no meio. Aí, ó, Unipar Commodities, Ferbasa é industrial também, mas tem a parte de commodities. Olha só como que tem empresa aqui de commodities no meio. Né? SLC Agrícola, a própria Braskem, Enalta é commodity, né? Então, a gente percebe exatamente isso. Né? PetroRio, petróleo. Olha aquela Blut lá, JP Duarte, que estava com menos 96, ela aparece aqui com alta de 70%, 69%. Pode estar acontecendo alguma coisa nessa Blut aqui. Então você vê que essas empresas são empresas basicamente de commodities, realmente. Né? Ou empresas industriais que vão exportar, por exemplo. Né? A gente vê aqui a Vale, a Petrobras, por exemplo, nesse período. Uma ou outra empresa, igual a Semig, igual a Taesa, aparecem aqui na parte de baixo. Então, é um período que você tem que ter um pouco mais de paciência. Porque quando você vem aqui no negativo, 20% para baixo, por exemplo, vamos pegar aqui entre 20% e 30% para baixo, né? Quando a gente pega esse patamar aqui, você vai ver que tem muita empresa boa que caiu 30%, por exemplo, ou 20% ao longo desse período. Olha só, a gente tem Bradesco, a gente tem Santander, a gente tem Raia Drogasil, a antiga Duratex, a gente tem Marco Polo. Isso aqui não é recomendação, isso aqui são empresas boas, empresas que é empresa boa? Uma empresa que tem lucro consistente, que paga dividendo, que tem lucro recorrente. Ó, Locamérica, que é a Unidas agora, ó, VEG. A gente tem aqui, ó, outras empresas, ó, Direcional, que teve aqui um lucro sensacional nesse período, Porto Seguro, Tupi, BB Seguridade, muitas empresas que vocês conhecem. Então, quer dizer, a pessoa que investe baseada em dividendos, provavelmente ela tem muitas dessas empresas que a gente está citando aqui. Né? Só que essas empresas caíram 25%, 30%. O que você vai fazer? Se o resultado não piorou dessas empresas, cara, é uma ótima oportunidade de compra. Né? Muito provavelmente você vai conseguir inflação mais 14% nos próximos períodos. Entendeu? Só que quando que é os próximos períodos? Não sei, pode ser que a reversão seja agora, com essa alta agora recente, pode ser que a reversão seja daqui a 5 anos, por exemplo. Então essa é que é a grande questão da paciência que as pessoas não têm. Tá? E é isso que a gente fala sempre, de construir leva tempo. A gente fala dos 2 períodos de acumulação e de valorização. Então, quem acumular, quem se preparar como uma formiga, vai conseguir depois colher e ter toda aquela valorização. Vai estar preparado para o período de valorização. Tá? Lembrando que isso é um pouco do que a gente tem mostrado no nosso workshop. O workshop esse que vai até o dia 29 de março, né, e que está muito interessante. Já passamos por 2 aulas no dia 21 e dia 22. Hoje, dia 23, a gente continua. Esse workshop é gratuito, vai ter mais aí do que 5 horas de aulas para vocês. Para quem não puder comprar o curso depois, quem conseguir, aí tem muito mais lives, aulas gravadas, tem o grupo do Telegram e etc. Por quê? Porque o que eu tenho visto é que as pessoas, elas têm o dinheiro para aportar, elas sabem o que ela tem que fazer, elas sabem comprar ação, mas elas não têm a mentalidade para conseguir segurar a estratégia. E o que significa segurar a estratégia? Significa, inclusive, comprar quando você está com medo. Né? Então, as pessoas não estão com essa mentalidade. Porque na época lá da pandemia, caiu e subiu rápido. Então a pessoa não sentiu muito. Dessa vez não, caiu e está demorando para aquela recuperação. Principalmente empresas que não são de commodities. E aí as pessoas já começam a ficar com medo. Ah, será que eu estou fazendo certo? Será que não sei o quê? E isso vai atrapalhar. Porque se você só comprar lá na alta e esperar quando recuperar, você vai demorar mais tempo. Passa pela estratégia você comprar nessas quedas também para aumentar a tua posição. Desde que a empresa seja boa, desde que a empresa passe nos critérios que a gente coloca lá, e a gente tem falado sobre isso no workshop. Quer entender mais sobre o workshop? Link está aqui na descrição, hoje 8 horas, a terceira das aulas. Tá? Espero vocês lá, quem quiser tem o link do Telegram direto. Abraços, bons investimentos e até a próxima.